vídeo de hoje do canal é hoje São Paulo e Cruzeiro, mas tem muito mais. Tem Marináquis, tem mercado da bola, janela fechando e escalação. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Começou a dar voltas ao redor dos gramados ontem, tem mais 2 semanas de recuperação para fazer um novo exame nas vértebras e entender como está também a sua recuperação. Além dos dois, Caleri, Luiz Gustavo, Alisson, Marcos Antônio, André Silva, enfim, é uma relação de desfalques por contusão enormes, além do Enzo Dias que está suspenso. O Wendel volta, pode brigar por essa posição do Enzo ou o Patrick Lanza. Em relação a contratações, o São Paulo está saindo do Marcelo Rian, não houve acordo com o Tóquio, nem com o time dele, o Sagan Tosu, ele está emprestado ao Tóquio. São Paulo já está procurando um outro nome para substituir o André Silva até o final da temporada, Bruno. Vamos zagueiros, Alex. Os 3 zagueiros aí, ainda o Arboleda até evoluiu na sua lesão, mas também fica para o confronto contra o Botafogo, também não viajou. O Tolói continua com a preparação física, o Igão continuaria no banco de reservas, e aí seriam os 3 zagueiros, Ferrarese, Alan Franco e Sabinão, que são os 3 titulares nesse momento. Os alas. Cédric Soares se mantém e o Wendel na outra. E aí, como o Marcos Antônio tá fora, né, acabou tendo a sua lesão, existe a expectativa dele voltar contra o Botafogo, a dupla com o Bobadilla deve ser Pablo Maia. Pablo Maia. Ah, eu sou bom nisso, hein? Sou bom nisso. Pablo Maia, aliás, que foi o melhor jogador de São Paulo contra o Galo, na minha visão. Jogou muita bola, tá motivado, tá jogando muito. E aí, vem a questão no meio. Pelo que eu pude entender, Rodriguinho volta. Ele até ficou no banco contra o Galo porque estava com desgaste. Ele não aguentaria ali os 90 minutos, teve que entrar com 42 do primeiro tempo. Mas o Rodriguinho volta aí ao time titular e deve começar contra o Galo ou o Cruzeiro, e aí lá no ataque, Luciano e Ferreirinha. Essa é a tendência. Vocês veem uma luz no fim do túnel? Eu acho que é difícil, mas sei lá. O podcast do Rodrigo, o Rodrigo Capello, ele dá uma perspectiva de luz no fim do túnel para o São Paulo, né? Na análise esportiva e econômica que ele faz de forma habitual em relação a todos os clubes do Brasil. Também eu achei o podcast muito interessante. Muita gente do São Paulo assistiu. Exato. Da direção do São Paulo assistiu. E acho que não enxergar a luz do fim do túnel, eu não digo que seja isso. Mas o que eu acho que está acontecendo é, pela falta de esclarecimento dessa gestão, você não ter confiança nos planos de reestruturação financeira do clube. Exatamente. Seja do FDIC, no negócio, daqui a pouco a gente vai entrar na parceria da base e tudo mais, né? Então essa é uma situação Pode deixar. Que dificulta você enxergar uma luz no fim do túnel. E alguém pergunta, eu vou pegar o nome dele aqui, o Pedro Amaro. Novidades sobre o Marináquis? Sim, né? De alguma forma. O que acontece? O projeto do São Paulo para a base, na parceria de Cotia, que já seria uma questão. Você está me filmando? Segurou na mão? Segurou na mão? Segurei na mão porque o negócio deu pau. Mas pode segurar, que vamos até o final agora. Vai. Ele já foi encaminhado ao Conselho de Administração do São Paulo, que é a primeira instância para aprovação desse plano. Ainda com muitos pontos nebulosos, tanto que, essa é a apuração minha, o Conselho de Administração, que é composto por 9 elementos, alguns desses caras, alguns dos conselheiros, como acontece, por exemplo, com um processo quando vai para a última instância jurídica, sei lá, o Gilmar Mendes pede vistas para olhar o processo, pede um tempo para analisar melhor a peça. Alguns desses caras do Conselho Administrativo pediram 30 dias de prazo para olhar profundamente o negócio que pode ter influência na história do São Paulo daqui para frente. E aí está nesse trâmite, não sabe se vai ser dado esse prazo de 30 dias, se vai ser dado menos, se não vai ser dado prazo. Passando por esse conselho, e deve passar, porque o Casares tem maioria, vai para o Conselho Deliberativo para então aprovar de vez a parceria. O que está sendo falado agora mais claramente, porque aí alguns conselheiros do Conselho Administrativo já têm acesso ao plano. Sim. Então ele está sendo batizado de fundo de investimento em participações. Sim.
E saiu a figura do Marinakis da proa desse Exatamente, esse é um ponto. Está sendo divulgado pela turma do Casares, que é uma parceria com a Galápagos, que é a parceira do FIDIC também. Exatamente. Com aquela missão de captar, recrutar mais jogadores da base, com mais qualidade, em maior quantidade, para que sejam inseridos em maior número no time principal e vendidos em maior quantidade, em maior valor, a médio prazo, aumentando as receitas do São Paulo. Fala-se de um investimento de 100 milhas, no começo 100 a 200, não é isso? Exatamente. 100 milhões de cara. De 150 a 200. 150 a 200, isso mesmo. Então, ainda... Só que assim, essa história do grego sair de cena, mas e aí? O cara não vai entrar o grego história? Pode ser um dos revendedores, um dos sócios, Exato. É como o FIDIC. Não é a Galápagos que está lá com o São Paulo. São investidores. Exato. Então o Marinakis pode ser um dos caras aí dentro. Exatamente. Exatamente, esse é o ponto. Eu acho que agora... Vamos seguir aqui lendo a galera. Fred, por que vazaram o nome do tal Marcelo Rian antes de concretizar a negociação? Quem de dentro da diretoria vaza a porra dos nomes? Sabotador canalha, diz aqui o Fred. Bom, Fred, ainda continua existindo, isso não acabou, falamos muito sobre isso, a sabotagem do Morumbi à Barra Funda. Pode muito ter sido lá de dentro do Morumbi antes de fechar a negociação, assim como aconteceu com o Igor Rabelo em outras situações. De novo, vou ser bem claro com vocês, para muita gente do Morumbi, por causa do processo sucessório, é melhor o São Paulo não se dar bem esportivamente esse ano. O que é bizarro e que nós vamos berrar sempre. Torcer contra. Eles ficaram bravos com a gente, né? Mas eu vou continuar. Tem muita gente no Morumbi torcendo contra o sucesso do time de futebol. E que continua lá, no poder com Casares. Samuel Murad. 1. Se o São Paulo... Se o dinheiro puder ser usado no time profissional, vale a pena? 2. Esse cenário pode ajudar o São Paulo a não vender os jogadores por merreca? É a questão da base aí. O que dizem é que dessa grana aí de 150 a 200, 50 milhões seriam no primeiro momento para pagar dívidas de curto prazo, 50 milhões. E o resto poderia usar, sei lá como. Na verdade, tem um pouco a ver com o FIDIC mesmo. Exatamente. Ajuda mas o objetivo principal é contratar jogadores promissores baratos para a base, que é o que o Palmeiras faz. Basicamente é isso. O caso do Estevão talvez seja o caso mais emblemático. Tirou o Estevão do Cruzeiro e levou para o Palmeiras e o Estevão virou o Estevão. Mais ou menos isso. Eric, a primeira notícia era 100 milhões de dólares para 5 anos de parceria na base. Agora nem 50 milhões. O Lucas e o Oscar ganham muito e não retornam. Compensa manter para 26? Eu odeio muito o Casares, diz aqui o Eric. Daqui a pouco eu falo a minha opinião sobre essa questão do Lucas e do Oscar e do futuro, rapidinho para a gente fechar. Danilo, será que o São Paulo está vendendo os jogos baratos já pensando nessa parceria da base, tendo em vista esses jogadores que não entram em uma futura venda repartida entre as partes? Não sei. Boa pergunta, Danilo. Bruno Ribeiro, mudando um pouco de assunto, assinei meu sócio torcedor e vi que tem pouco menos de 60 mil sócios. Como pode uma torcida de 17 milhões tendo só isso? Sim, é só isso mesmo que o São Paulo tem. Só para deixar as coisas como elas são, isso não significa, se ter mais sócios torcedores não significa que você está ganhando mais. O Internacional tem mais de 100 mil sócios torcedores. E isso não representa muita grana. Também tem várias variáveis nessa história aí. Acho que o programa não é bom, mas... A defesa do Casares é que o sócio torcedor com bilheteria, ele tem nessa junção sócio torcedor fixo e bilheteria avulsa uma arrecadação maior do que muita gente que tem mais sócio torcedor. Exatamente. Gustavo Ferroni, e o fundo? São Paulo vende mal porque alguém investiria por 5 anos esperando retorno nas vendas. São Paulo deve ter colocado uma taxa de retorno com garantias além de vendas como grana de TV, bilheteria, patrocínio, etc. Não sabemos, Gustavo. André Flecha, se a proposta de algum acordo pela base do São Paulo fosse de 1 bilhão para deter todos os direitos de atletas de Cotia por uns 10 anos, seria bom negócio? Para mim, sim. O tempo inteiro que se faz esse tipo de acordo é sobre valuation, diz aqui o André Flecha. 1 bilhão de reais por 10 anos? Não sei. Difícil, né, avaliar. É muito complexo. Elencando. Então, assim, esse São Paulo do Tele, que na verdade eu acho que é o São Paulo do Tele, né? Esquadrão, né? Cara, se criou uma coisa que, juro, cara, era um prazer jogar. Era leve jogar, vamos botar assim. Assim, jogo é difícil sempre, é luta e tal, mas aquele time girava de uma maneira que era leve. A gente jogou não sei quantos jogos, a gente jogava todas as competições, cara. Eu me lembro, com confusão de calendário, de ter jogado 2 jogos oficiais, um às 7, outro às 9. E eu joguei os 2 jogos. O Juninho Paulista também. Mas o segundo jogo entrava aquele expressinho?
Mais ou menos, você dividia, mas Também os jogos gente foram pra caramba. marcados dois No mesmo dia. no mesmo estádio. Cara, Era um sul-americano? Não, a gente estava em todas as competições. É, A gente tava essa confusão de calendário aqui agora e tal, né? Que já existia, né? Então, aconteceu isso. Então, dividiu, realmente jogaram 8 jogadores. Eu estava na lista dos 2, né? Então, assim, o Juninho também e outros jogadores também. Então, assim, porque a gente estava em todas as competições. Você ganhava tudo, você classificava para tudo, tinha que jogar todas. E, cara, foi uma coisa maravilhosa. Começa em 91, né? Começa em 91. A gente perde o Brasileiro de 90 contra o Corinthians. 1x0 gol Tupanzinho. E depois a gente ganha o Brasileiro contra o Bragantino. Luxemburgo? Não era o Luxemburgo, era Parreira. A gente ganha contra o Bragantino na final e ali começa o ciclo. Tele te melhorou como jogador? Cara, eu joguei no Brasil 5 anos só. 6 anos, porque eu voltei um pouquinho. Eu joguei 4 com o Tele. No Flamengo e 3 no São Paulo. No Flamengo, e 3 São Paulo. Então, assim, ele foi o meu treinador aqui. O Carlinhos foi um treinador maravilhoso no Flamengo, porque era da base, subiu pro profissional e, pô, junto com o Antônio Lopes, me lançaram no profissional. Mas o Tele, cara, pra mim... E tinha uma coisa, assim, o Tele era duríssimo. Duríssimo, assim. Old style, duríssimo, de entrar na vida pessoal, de ir pra dentro de qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Só que era um cara, assim, super meticuloso. Um cara que, assim, a estética pra ele era uma coisa muito importante. Ele gostava do futebol bonito, jogado. Não levanta a bola, não. Era assim, entendeu? Não levanta a bola, não. Quero jogar. E se jogar mal, vou te tirar. E se jogar violento, vou te tirar. Então, ele era muito... E fazia mesmo. Então, assim, com o tempo, quem se adaptava àquilo, realmente tinha espaço, realmente, né, com ele. E eu acho, pra ter uma ideia, no Flamengo, com jogadores super experientes, ele chegou, no segundo jogo, e me botou de capitão. Sem me dizer nada. Me botou de capitão. Eu tinha 19 anos. E, pô, e no Flamengo ainda tinha... O Zico não estava mais, mas ainda tinha grandes jogadores. Eu acho que era um sinal que ele queria dar. Acho, porque ele era duro. Talvez duro, inclusive, com os mais velhos. Mas eu acho que ele sentiu uma coisinha em mim, criou essa história e ficou uma identificação. E, cara, ele me mudou, não. Ele me formou. Pra mim tudo. Seja como comportamento, seja como, digamos, um lado técnico, o jeito de chutar na bola, o jeito de se posicionar, o jeito de jogar, a liberdade pra jogar. Eu jogava de lateral, ele me mandava jogar pra frente, eu virei um meia lateral e tinha um Ronaldão que me cobria. Então, assim, era um esquema de jogo que me favorecia muito. Então, assim, muitas coisas foram e eu tinha uma admiração, sabe, aquela coisa assim com ele, de poucas palavras, mas... E aí eu acho que defini tudo isso quando a gente ganha o Brasileiro, que ele também, na época, as pessoas falavam que ele era pé frio, cara, você imagina. Das Copas, em 91, das Copas, não ganha. São então... Paulo meio que relança o dele. E aquele título foi uma liberação. Então, assim, e eu tinha muito respeito, e quando acaba o jogo, eu tava na lateral, ele entra em campo, no jeito dele, e a gente se encontra. E assim, foi a primeira vez que eu tive um gesto de afetividade, né? De um abraço. Ele. Porra, mas abraço. Que ele tirou a armadura. Eu fico até arrepiado, mas ele tinha um carinho muito grande comigo. Muito, muito. E aquele abraço ali pra mim, eu lembro sempre daquele momento, porque pra ele, talvez, sim, pelo lado afetivo, é mais difícil, né? Externar. Pra mim, menos, que eu sou um cara mais, assim, emotivo e tal. Mas eu lembro desse abraço, que, cara, foi muito maneiro. Meus amigos, o São Paulo não para, literalmente. O jogo do Cruzeiro, adversário duríssimo, brigando lá em cima da tabela. Time de Matheus Pereira, time de Caio Jorge, companhia, Gabigol. E vai ser um adversário duríssimo. Mas tem a freguesia, realmente tem. O São Paulo se dá muito bem contra o Cruzeiro. Mas acho que o cenário mudou bastante, né? O Cruzeiro de alguns anos para trás para agora. O primeiro jogo no Morumbi já foi um jogo difícil, o São Paulo conseguiu sair com um bom resultado. Até o Alisson saiu falando que o Cruzeiro era um dos melhores times que ele tinha enfrentado e tal. Bem, acertou, né? Tá lá em cima brigando. E fez uma primeira cabeça, ou rodada, sei lá, do jogo de ida e volta da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro fora de casa e venceu por 2-0. O Cuca sendo demitido até. Então, tudo bem que a gente tem esse jogo no meio da semana, é um pouco mais desgastado fisicamente, só por a semana inteira. Porém, entretanto, contudo, todavia, é um time que tem muitas opções, né? E o cara tem bala na agulha pra ficar investindo no Pedro em BH. Então, o São Paulo tem que ter cuidado, erro zero, e se tiver uma oportunidade lá na frente, botar a bola pra dentro. Lembrando que não tem André Silva, não tem Rian Francisco, não tem Calera, não tem o Cássio Moura, não tem Oscar, não tem o Gustavo. E a lista se perpetua. Aí também não tem o Enzo Dias, né, que tomou o terceiro amarelo, então a dúvida vai ficar entre Patrick Lanza e o Wendel, que viajou,
né? Mas o Wendel já faz um bom tempo que não joga, possivelmente deve ser o Patrick. Então, assim, a nível de escalação já foi apresentado aí o que deve ser o São Paulo. Não, mudaria o Pablo Maia no lugar do Marcos Antônio, o Patrick na esquerda e fica o ataque Ferreira e o Luciano, porque não tem mais opção, nem torcer para ninguém se machucar, né? Então é isso. E enquanto o São Paulo corre atrás, a janela fecha agora na semana que vem de um atacante. O Marcelo Rian parece que deu para trás, o São Paulo pode desistir. E aí vem o nome do Benedito, que já fala há anos, né? O Rogério Ceni adorava, pedia esse cara direto, que era o Pedro Rocha do Grêmio, na época jogava até na Rússia, se não me engano. E o São Paulo quase trouxe esse jogador há uns anos atrás e agora está tentando novamente, que agora passou pelo Grêmio, o Flamengo e tá no Remo, né? É o artilheiro por lá da Série B. Veremos, mas não tem grana, tem que ser na criatividade mesmo e vamos acompanhar para ver se o São Paulo consegue trazer alguém, porque só com esses dois aí, de Diniano e Tapia, né, que aí, pelo amor de Deus, vai ficar muito difícil, né? E para fechar, eu acho que essa questão Marinax, questão Vidic, por mais que na teoria sejam ideias boas, né, o São Paulo é tudo muito obscuro e você não consegue, ainda mais que as pessoas que estão na gestão, confiar no que pode acontecer, né? Então o futuro do São Paulo, a meu ver, há perigo. A gente torce para que a gente tome as melhores decisões, mas ultimamente, com relação à parte financeira, a gestão Casares é muito ruim, né? Não dá mais para culpar Leco, não dá mais para culpar Aidar. Quem botou o São Paulo nesse buraco de quase 1 bilhão foi o Casares. Há um alento, acho que a entrevista com o Capello lá no Triclasso foi bem bacana. Ele coloca um alento, né, para São Paulo e Corinthians, né, a questão de estar em São Paulo, a questão da torcida ser grande e tudo mais. Existe uma saída, mas tem que ser uma gestão impecável nessa parte financeira, quer dizer, o óbvio, né, gastar menos, que é o que o São Paulo não consegue fazer. O São Paulo consegue aumentar suas receitas, mas não consegue gastar menos, essa é a questão. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações se puderem esse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo sábado a todos, um ótimo jogo a todos e valeu!